Então, por que é importante saber um pouco sobre funding, sobre financiamento de ideias, né, de startups, de empresas, de produtos no geral, mas quais são as 4 formas de financiamento que a gente tem à nossa disposição hoje, né? Então, antes de entrar no mérito das 4 formas, eu queria chamar a atenção para um conceito que é muito importante, independente da forma de financiamento que você for adotar e da estrutura de capital que você quiser montar para a sua empresa, beleza? Essa daqui é uma lei do Peter Thiel, tá? O Peter Thiel é o fundador da PayPal, né? O maior gateway de pagamentos aí da internet. Atualmente ele é dono da Palantir, uma empresa focada em dados e em organizar os dados das companhias. E ele é um autor desse livro aqui e também foi um dos mentores aí do Elon Musk, né? O que ele fala nesse livro, né? Entre outros N insights que ele dá aqui, ele fala muito sobre essa parte de funding, né? De criação, de fundação da empresa de fato, beleza? E aí a primeira lei que ele fala nesse capítulo é o seguinte: uma empresa com problemas na sua fundação não pode ser consertada, tá? Então ele chama a atenção de que tem algumas decisões que você vai ter que tomar no momento da fundação que depois vão ser um pouco mais difíceis de você consertar. E na segunda lei dele, você nem vai conseguir mais consertar. Depois de tomar aquelas decisões ali, já era. Você vai fracassar muito provavelmente, tá? Então, qual é a ideia? Primeiro, você precisa ter 100% de alinhamento em todo mundo que entra na empresa, tá? Seja no quadro societário, seja entrando como sócio, seja um colaborador da sua companhia, tá? Que, inclusive, também deve fazer parte do seu quadro societário, segundo ele, tá? Mas todo mundo precisa estar alinhado em relação ao propósito da companhia e todo mundo precisa ter uma visão de longo prazo, tá? Então ele ensina nesse livro como que você pode trazer as pessoas para sua empresa e não deixar elas focarem no curto prazo, no que está acontecendo agora nesse quarto ou nesse ano, mas focarem sempre no longo prazo, tá? Por que é bom focar no longo prazo? Porque você foca em aumentar o valor de mercado da startup, tá? Então, ao invés de focar necessariamente em aumentar o lucro do próximo quarto, você vai focar em aumentar o valor geral da companhia no tempo, no futuro. Então você vai pensar mais a longo prazo do que propriamente a curto prazo, tá? E, bom, independente da forma de financiamento que você for escolher, você vai ter que levar em conta esse alinhamento, tá? Quanto maior for o alinhamento entre quem está entrando na estrutura de capital, quem forem seus sócios, melhor para você, melhor para a sua empresa, melhor para você como fundador da companhia, beleza? Então vamos lá, qual que é a primeira forma de financiamento? É o Bootstrap, tá? Bootstrap tem esse nome bonito, mas na realidade não é nada mais, nada menos do que o autofinanciamento da sua ideia, o autofinanciamento da sua startup. Então, você e seus sócios vão tirar o dinheiro do próprio bolso para financiar essa ideia, para financiar essa empresa, beleza? E aí a gente tem vários benefícios e alguns pontos negativos também relacionados a isso, né? O primeiro ponto positivo é 100% de alinhamento, né? Então você não tem diferenças aí entre quem é que está aportando, quem é que está fazendo o investimento e quem é que rege, quem é que dirige a companhia no dia a dia, quem executa as operações na companhia no dia a dia, né? São a mesma pessoa. Logo, você tem 100% de alinhamento, tá? O problema é quando você tem pessoas diferentes em posições diferentes, né? Algumas pessoas no quadro societário, outras pessoas no dia a dia ali, executando e tomando as decisões no dia a dia, tá? E aí você acaba já entrando num ponto negativo, tendo que perder um pouco de tempo com essa gestão e com esse relacionamento com essas pessoas, tá bom? 100% de controle, né? Então, como eu falei, quem toma as decisões e quem funda e quem financia aquela startup, aquela empresa, são as mesmas pessoas, então todas as decisões são tomadas por vocês, tá? Outro ponto positivo é a pouca governança, né? A gente não vai precisar focar tanto em criação de relatórios e na organização da companhia de modo a tornar ela um pouco mais profissional, digamos, tá? Então você pode tocar o seu dia a dia de uma forma um pouco mais desorganizada, entre aspas, tá? Apesar de que quanto mais organização e processo você tiver, melhor ainda, mais fácil vai ser para você
progredir ali no dia a dia. O problema é que nesse momento você ainda não tem muita certeza do seu modelo de negócio, então você pode acabar criando processos, sistemas que não deveriam nem existir em primeiro lugar, tá? Então, nesse momento, normalmente não se recomenda investir muito em processos, em sistemas, em uma governança tão rígida assim, tá? E é justamente isso que o Bootstrap te permite fazer nesse primeiro momento, beleza? Pontos negativos, né? Você está concentrando 100% do risco em você, tá? Então, qualquer risco, qualquer erro aqui, todos os recursos da companhia são recursos que vieram do seu bolso, né? Ou seja, se der errado, é o seu dinheiro que está em jogo, tá? Então, não é uma boa por esse lado, né? Você está colocando todos os seus recursos, todo o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu dinheiro nessa ideia, tá? Sua reputação e imagem também está em jogo, né? Pode ser que, como eu falei, dê errado e para conseguir um investimento ou um financiamento numa próxima empreitada vai ser um pouco mais difícil porque da sua última vez já não deu certo, tá? Custo de oportunidade, né? Então, toda vez que você escolhe fazer uma coisa, você está assumindo um custo de oportunidade. Tem outras N coisas que você poderia estar fazendo no lugar daquela coisa agora, que você escolheu por tabela não fazer, porque você escolheu fazer aquela coisa ali que você está fazendo nesse momento. Então, por exemplo, eu estou aqui gravando esses vídeos no YouTube, eu poderia estar investindo meu tempo em uma outra atividade ou em outras atividades. Então, eu estou inferindo aqui num custo de oportunidade sobre essas outras coisas que eu poderia estar fazendo nesse momento, beleza? Mas o principal custo de oportunidade aqui é o custo de eu estar empregado no mercado de trabalho formal, né? Recebendo salário, outros benefícios e tendo aí uma maior segurança, né? Ou até em outras ideias, em outras empresas que eu não pensei aqui, mas que trariam um retorno muito maior, tá? Então, sempre tem um custo de oportunidade em tudo que você faz, tá? E a experiência no mercado de trabalho, né? Por que que eu botei isso aqui como um ponto negativo? Como você está escolhendo empreender, você está saindo do mercado. Por sair do mercado, você perde a oportunidade de conhecer um problema dentro de uma empresa mais a fundo. Então, você poderia trabalhar resolvendo um problema específico ali dentro da empresa, e isso ia te dar mais conhecimento e maior expertise em relação àquele problema, o que ia facilitar na hora de você montar uma empresa do zero, tá? Então, isso aqui é um ponto negativo por um lado, né? Porém, esse ponto é bem controverso, porque se a sua startup, se a sua ideia der certo, e você quiser voltar para o mercado lá na frente, quando você vender a empresa ou quando você não quiser mais tocar aquele negócio, se quiser passar para uma outra pessoa, vender para alguém, na hora que você voltar para o mercado, o conhecimento que você tem de, de gerir uma empresa no dia a dia é muito valorizado dentro de qualquer empresa, dentro do mercado de trabalho. Então você vai voltar numa posição muito mais privilegiada, provavelmente, do que você voltaria, do que se você de repente fosse galgando ali novos cargos, novas posições dentro da sua companhia, beleza? Então esse é o primeiro tipo de financiamento, bootstrapping.